Crise de valores. Diante da realidade da crise em que se vive neste mundo de hoje, principalmente aqui no Brasil, é importante que alguns valores sejam redefinidos e firmados. Isso se aplica a nós como pessoas, casais, famílias e em nossa vida comunitária. Proponho 3 características que devem estar presentes em nós e pelas quais devemos nos empenhar. Seriam, primeiro, prioridades, segundo, envolvimento, terceiro, incentivo. Nós vamos entender o que vem a ser as prioridades. Não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. Esta frase de Charles Rummel, em seu livro A Tirania do Urgente, pode ser um bom critério para avaliarmos aquilo que estamos fazendo. O apóstolo Paulo ilustra esta questão de prioridades da seguinte maneira em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. A fim de não ficar desferindo golpes no ar, podemos colocar 4 prioridades gerais em nossas vidas e lutar por alcançá-las. A primeira, querer agradar a Deus. Mais importante do que ler a Bíblia e conhecê-la, é ter o desejo sincero de agradar a Deus em tudo o que fazemos. Muitas vezes queremos, como diz o ditado, agradar a Deus e todo mundo. Obviamente que nem sempre vamos conseguir agradar naquilo que fazemos, mas como prioridade devemos querer agradar a Deus, como Paulo testemunha em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Este desejo de agradar a Deus também significa um envolvimento sério com a Bíblia, a palavra de Deus. É dela que vem a orientação para tudo o que devemos fazer, como diz Hebreus no capítulo 4, verso 12 e 13. Segunda prioridade, ser autêntico. No mundo em que tudo acaba se mascarando, de tal modo que se confunde a verdade com a mentira, o certo com o errado e o bom com o ruim. Querer ser autêntico é um alvo invejável para a vida de qualquer pessoa ou grupo. Novamente, é o apóstolo Paulo que nos serve de exemplo naquilo que escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 5 e 6. Ele era autêntico. Tinha tanta firmeza de caráter que arrancou todas as máscaras e todos os envoltórios. O uso de máscaras tem sido inspirado em pinturas, esculturas, teatros e festas, mas não deveria ser inspiração para nosso estilo de vida. Ao contrário do que acontece no primeiro exemplo do uso de máscaras, onde há alegria e satisfação, no segundo exemplo, há tristeza e destruição. O uso de máscaras tem sido muito comum entre grupos religiosos, entre pastores, entre líderes. Na frente da igreja se apresenta de uma forma, mas por trás é outra. Na frente de um certo irmão que está passando por um momento difícil, por uma luta muito grande, se mostra bonzinho, se mostra acolhedor, mas é incapaz de convidar essa pessoa para passar um dia ao seu lado, para poder conversar melhor, para entender a luta daquele irmãozinho e assim poder fazer um trabalho pastoral. O uso de máscaras, infelizmente, tem sido muito comum no meio evangélico. Terceira prioridade, crescer espiritualmente. O verdadeiro crescimento espiritual é ser cada vez mais dependente da graça e do amor de Deus. Por isso o apóstolo Pedro escreve: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a Pedro, capítulo 3, verso 18. Isso ele diz no final de sua segunda carta, depois de ter dado muitos conselhos e orientações ligadas a todas as áreas da vida pessoal, familiar e comunitária. Antes crescei na graça. O apóstolo Paulo, mais uma vez, é exemplo na compreensão desta verdade e demonstra que ele crescia à medida que sua obediência ao chamado de Deus o levava a depender cada vez mais do amor e da graça de Deus para que ele pudesse, como ama carinhosa e pai dedicado, exercer seu trabalho entre eles. Este homem culto e capaz tem como prioridade uma atitude de amor e compaixão
Seu interesse não era apenas despejar uma carga de informação doutrinária e teológica sobre eles. Não, ele queria dar-lhes o evangelho, mas também sua própria vida. Quarta prioridade: deixar-se usar por Deus. Quando queremos que Deus nos use no seu trabalho, é muito importante detectar onde e como podemos fazê-lo. Também devemos saber a quem queremos nos dirigir. A Bíblia é a mesma em todas as épocas, mas ela deve ser contextualizada, isto é, ser apresentada para as pessoas de cada época e geração, de tal modo que possam entendê-la como palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12 e 13, o apóstolo Paulo menciona este fato. A palavra que Paulo trazia não era dele, era de Deus. Também Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 19 ao 23, descreve sua prioridade, dizendo: fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Deixar-se usar por Deus significa também crescer no conhecimento da realidade em que vivemos e envolvimento com as pessoas que queremos alcançar. Isso significa compromisso. A segunda característica é o envolvimento. Um dicionário define estar envolvido como ser participante. Ter uma relação bem próxima, ter conexão está incluído. Nesta compreensão temos pelo menos 4 áreas de envolvimento. Nosso envolvimento com Deus, nosso envolvimento com os membros da família, nosso envolvimento com nossa comunidade de fé, nosso envolvimento com o mundo do qual vivemos. No aspecto comunitário, há exemplos importantes na Bíblia Sagrada. A palavra mais forte nas Escrituras é comunhão, koinonia no original grego, cuja raiz tem o sentido de comum. Um texto que nos ajuda no aprofundamento deste tema é Atos capítulo 2, versículos 42 até o 45. O envolvimento mútuo daqueles cristãos tinha 4 características. Era assumido por todos, fortaleceu-os fazendo com que se mantivessem juntos nas dificuldades, era genuíno e espontâneo, nunca forçado, ser autêntico, prioridades. Aumentou seu sentimento de unidade e harmonia. Outro bom exemplo do envolvimento está nos textos de Romanos capítulo 12, versículo 9 a 16 e também 1 Coríntios capítulo 12, verso 20 até o 27. Neste último texto, descobrimos quais são as características do envolvimento. As características básicas do envolvimento, vamos lá, vamos entender. Primeiro, a espontaneidade. Quando Deus pede um envolvimento, não é um envolvimento forçado, nunca é imposto, mas brota naturalmente. Não é uma ordenança feita sob legislação, não é uma obrigação imposta. Ocorre porque a pessoa deseja, não porque tenha que se envolver. Outra característica é a vulnerabilidade. Aquele que se envolve com os outros nunca assume o papel de bonzinho e certinho. Não, ele é humano, vulnerável. Está exposto a ferir-se, aberto ao ataque, a incompreensões e lesões. É uma pessoa sem defesas. E por último, dentro das características do envolvimento, é a responsabilidade. Somos responsáveis uns pelos outros. Estamos ligados uns aos outros. Isto é confortante, levando-se em conta que vivemos num mundo de isolamento e anonimato. Um mundo indiferente e preocupado consigo mesmo. Alguém nos ama. Alguém se interessa por nós. Alguém nota quando sofremos. E a última característica da crise de valores é o incentivo. Quando pensamos no nosso envolvimento no reino de Deus, sabemos que precisamos de incentivo. Estamos falando de estimular e ser estimulado. Isto é incentivo. É inspirar os outros, dando-lhes renovada coragem, ânimo e esperança. Quando incentivamos outros, nós os estimulamos a prosseguir, nós os encorajamos e reanimamos. Significa gratidão e aprovação. Quer dizer que mesmo não conquistando o direito de receber gratidão, porque falhamos ou porque não realizamos determinado propósito, ainda assim podemos ser aceitos. E na verdade é nessa situação que mais necessitamos disso. O texto que nos ajuda aqui é Hebreus 10, 23 ao 25. Nele vemos que temos de descobrir meios de nos estimularmos uns aos outros, para que tenhamos um amor mais profundo de uns pelos outros e um maior envolvimento para fazermos o bem uns aos outros.
É lógico que essa questão de incentivo não é apenas um sorriso e um tapinha nas costas. A palavra admoestação, de Hebreus capítulo 10, verso 25, tem a mesma raiz da palavra consolador, usada para descrever o Espírito Santo, em João capítulo 14, verso 26. É formada por duas palavras gregas, kaleo e para, ao lado. Deus nos chamou para estarmos ao lado de pessoas e para ajudá-las. Enquanto alguns pensam em destruir as vidas dos outros, nós podemos ajudá-las a construírem suas vidas. Para finalizar, eu quero deixar aqui do livro Firme Seus Valores, de Charles Swindoll, uma colocação muito interessante. Um dos mais elevados deveres do ser humano é o do encorajamento. É muito fácil jogar água fria no entusiasmo de alguém. É fácil desestimular uma pessoa. O mundo está cheio de desanimadores. Mas nós temos o dever cristão de estimularmos uns aos outros. Quantas vezes uma palavra de agradecimento, de gratidão ou de ânimo tem mantido pessoas de pé. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Não desanimes, porque Deus é contigo. Pense nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.